Como podem ver nesta imagem, este é o Monte Fuji. Mas não é só o Monte Fuji. Antes de vos falar ainda do tema deste vídeo, e por favor fiquem até ao fim, porque é uma mensagem realmente importante. O Monte Fuji ou qualquer outro ícone do Japão, em particular, para quem se interessa pelo Japão ou por visitar o Japão, mas realmente qualquer ícone de qualquer lugar, que seja um lugar que vocês querem visitar ou pelo qual se interessam, corre o risco de ser danificado, talvez até permanentemente, por más práticas. E talvez vocês não o possam ver no futuro. Ou talvez se criem medidas que fazem com que vocês não o possam ver, mesmo que visitem o país. Então, neste vídeo, eu vou falar-vos de vistas do Monte Fuji sem multidões, sem incomodar os residentes locais e sem gastarem dinheiro a pagar bilhetes ou a comprar programas que vos levam lá, por exemplo, uma viagem de autocarro, etc. Mas antes mesmo de vos dar as informações que são exclusivas minhas, que eu criei ao longo de anos de prática, de experiência e de investimento, porque eu gastei tempo e dinheiro e li muita coisa e visitei muitos lugares, bati muito chão, o meu pezinho andou por muitos roteiros, até eu descobrir e até eu perguntar aos residentes locais, porque é muito importante ter o feedback das pessoas que estão nos lugares, qual é a melhor maneira de desfrutar deste ícone da cultura, da tradição e da história do Japão e também de outros da maneira certa. Esta questão não tem estado a ser abordada e eu vou-vos dizer que problemas é que cria e como é que vocês se podem livrar desses problemas ou de serem causadores de problemas. Este é o Monte Fuji, mas este também é o Parque da Paz, em Gotemba. Este é um sítio onde se celebram as várias vertentes e diversidade dentro do budismo em toda a Ásia. Este é um sítio que tem uma importância muito significativa para a construção de uma abordagem de paz mundial. Este é um sítio que tem belas esculturas e muito outro património cultural, bens para compreender, visitar, entender, conhecer. Também é um sítio paisagisticamente muito interessante. Também é um sítio biologicamente muito interessante por causa das espécies, animais e vegetais que aqui se encontram. Também é um sítio localizado em Gotemba, numa zona onde vocês encontram belíssimas casas de chá, não só para tomarem chá, mas eu estou aqui a falar de casas que vos mostram o que é a cultura do chá, que vos permitem fazer provas de chás de regiões demarcadas que ficam aqui no sopé do Monte Fuji e de casas onde vocês podem comprar chá e contribuir para as fazendas, as plantações locais, diretamente do produtor, suportando a economia local e a fixação de população permanente. Este também é um sítio que vocês podem visitar sem terem que comprar um bilhete, sem terem que comprar um tour no autocarro de turismo ou numa visita guiada. Este tipo de escolhas, porque são escolhas, fazem com que vocês sejam o tipo de turista que cria soluções e não que cria problemas. Porquê? Monte Fuji está a saque. Há um debate no Japão acerca de se deve, no futuro, limitar a possibilidade de turistas estrangeiros, não residentes no Japão, terem ou não acesso a subir ao Monte Fuji. Esse é um debate muito complexo que não cabe aqui neste vídeo tratá-lo, mas é um debate legítimo, uma vez que situações como esta, para ter acesso ao Monte Fuji, ou situações análogas a esta, cuja imagem é apenas representativa, podem colocar em risco até a parte de parque natural. Já para não falar na questão de que o Monte Fuji é mais do que um símbolo, é uma divindade, tem um papel muito importante para a religiosidade nipónica. E se vocês ainda assim sobreviverem a todo tipo
de pressões a nível de preço, a nível de disponibilidade de lugares, a nível de burocracias, a nível de taxas que têm de pagar, a nível de multidões que já estão a estragar a vossa experiência e ainda assim subirem ao Monte Fuji, é isto que vos acontece. É muito difícil vocês terem uma experiência espiritual neste tipo de contextos. Não digo que é impossível e não digo que tenha que se fugir sempre a sítios onde vai toda a gente. Toda a gente lá vai por algum motivo e é inevitável que haja multidões em alguns sítios. Mas vistas do Monte Fuji, de coisas como a vista do Monte Fuji com uma loja de conveniência da Lawson à frente, tornaram-se ao longo dos últimos anos spots instagramáveis. E eu nem sequer vou dizer que isto é uma má prática turística, porque isto ultrapassa aquilo que é turismo. O fenómeno dos spots instagramáveis, e este da loja Lawson com uma vista do Monte Fuji é apenas um dos casos, levou a que práticas totalmente irresponsáveis e perigosas, inclusivamente levarem para lá autocarros de turismo, pessoas tirarem fotografias no meio da rua, incomodando o trânsito, gerando imenso lixo nas imediações, criando ruído, impedindo a circulação normal das pessoas. Este tipo de situações fez com que esta vista já não exista. Criaram um tapume, um ecrã, para tapar a vista do Monte Fuji, para dissuadir as pessoas de irem a este sítio, especialmente para tirar fotografias. Porque reparem, este comportamento nem sequer respeita a ideia original do que era a prática turística. As pessoas não estavam a fazer uma viagem para um lugar com o intuito de descansar e desfrutar daquele lugar e daquilo que é especial naquele lugar. Não, era mesmo só a caça à fotografia. Outros sítios, como o famoso sítio do Chureito Pagoda, tiveram o mesmo destino. Este é um caso paradigmático porque a imagem icónica do Chureito Pagoda, de algumas árvores e depois do Monte Fuji à distância, num panorama de distância crescente, tornou-se uma imagem de domínio público na internet. E a partir do momento que essa imagem se tornou de domínio público, ela passou a ser utilizada praticamente em tudo o que tivesse a ver pelo Japão. O papel icónico do Monte Fuji na cultura japonesa atraiu esta imagem para a ribalta. E as pessoas começaram a querer captar esta imagem com os seus telemóveis e câmaras. Para vocês terem a imagem do Chureito Pagoda e do Monte Fuji, vocês têm que ficar em filas intermináveis só para chegarem ao sítio da foto. O efeito dominó estende-se para trás. Vocês têm filas intermináveis para os transportes que vos levam ao sítio onde podem subir as escadas, para o monte, de onde podem ter vista. E assim sucessivamente. Mesmo para quem viaja de carro, alugando carro, os parques de estacionamento ficam cheios às 6 da manhã. Às vezes antes. O que é isto? Isto já não é turismo. Ninguém aqui está a fazer isto desfrutando da experiência. E ninguém aqui está a aprender sobre o que é, historicamente, o Monte Fuji, ao nível da história da Terra, do planeta da Terra, da geologia, ao nível da religião, ao nível da arte, ao nível das peregrinações. Não, as pessoas só estão a tirar, captar algo. E isso é que são as chamadas más práticas dos excessos de turismo. Mas não tem que ser assim. O papel das redes sociais, da viralidade e de uma série de outros fenómenos nas práticas turísticas, ok, não é novo. Andou-se a desenvolver ao longo de anos. Mas o que se está a passar no Japão neste momento, e em particular com o Monte Fuji, ou vistas para o Monte Fuji, é o resultado direto de roteiros de viagem baseados em trends. E sem consideração nenhuma pela situação atual, nem pelas necessidades ou respeito pelos residentes locais. Vou mais longe, nem sequer tendo em conta que há maneiras de fazer as coisas que contribuem para a fixação da população, para a economia local. E por que é que esses roteiros de viagem baseados em trends existem? Porque eles são feitos pelos próprios viajantes, que não têm conhecimento prévio deste fenómeno e que não têm alternativas. No fundo, que não têm conhecimento. E que estão a ser bombardeados
por informação, ou melhor, por desinformação, muitas vezes coisas fabricadas e que não correspondem à verdade, através de coisas como as redes sociais, o TikTok, o YouTube, etc. Não são as redes sociais, o TikTok ou o YouTube que são o problema. São o consumo excessivo não filtrado por especialistas, diretamente por pessoas que querem vir a ser viajantes e que, convencidos que conseguem criar o roteiro, criam-no e depois caem nestas armadilhas. Também há roteiros feitos por agências de viagens que não contratam consultores especializados. E, portanto, os roteiros não são bons. Eles não são feitos por ninguém que saiba o que está a fazer. Eles estão a revender serviços e produtos, mas não estão a criar programas originais e, sobretudo, não estão a contratar um especialista para o fazer de uma maneira que seja respeitosa, sustentável, vá ao encontro daquilo que os viajantes querem, porque, na verdade, ninguém quer uma coisa como aquelas que eu vos mostrei. Também há roteiros feitos por maus profissionais, ok? Vamos assumir. Pessoas que, de alguma maneira, se encontram na profissão de vender viagens ou de fazer viagens e que não têm informação suficiente ou cujo objetivo de vender a viagem supera a preocupação de ter um papel de resolver. Aquela atitude de isto não é um problema meu. Então, distanciando-me a mim de tudo isto e dizendo-vos que o mais importante para mim, na minha ótica, é que o viajante tenha uma boa experiência, mas também respeitar a autenticidade do lugar, a qualidade de vida dos que lá vivem e a sustentabilidade das práticas, porque a minha formação de base é património. Por causa disso, eu vou-vos mostrar algumas das filmagens que eu própria fiz em sítios onde eu levo os meus viajantes e em sítios onde, neste momento, eu não vou dizer que vai ser para sempre, neste momento, me parece que é uma visita agradável e sustentável. Particularmente para ver e apreciar o Monte Fuji. Mas eu estou sempre à procura de novos lugares e novas rotas. Isto é dinâmico, isto muda muito rapidamente. Então aquilo que eu vos estou a dizer, que eu tenho feito até agora e que estou a mostrar aqui, eu posso já não defender daqui a 6 meses ou um ano. Se eu achar que isto já começa a ficar demasiado popular e há lá demasiada gente, ou não funciona para mim e para as pessoas que eu estou a servir. Então vejam os vídeos que eu vou compilar a seguir e se vocês concordarem com este ponto de vista, digam-me qualquer coisa, porque talvez eu vos possa ajudar a conhecer o Japão, respeitar o Japão e fazer com que o Japão não se feche ao turismo, não proíba a entrada de turistas em sítios, não coloque painéis a tapar vistas e não se torne outra vez, como já aconteceu, e até muito recentemente, um país que só vê os visitantes como alguém que vai lá estragar as coisas.
Só que eu queria tentar que isto não sujasse demasiado. E nós estávamos a passear assim ao longo do rio, não é? Coisas práticas. Apesar deste parque estar aberto até às 5 da tarde, é melhor vocês entrarem até às 3, 3 e meia, porque senão não conseguem de facto desfrutar do parque. E tenham em conta que se for inverno fica a noite muito cedo.